Olá, bem-vindo de volta. Essa nossa aula será sobre o movimento circular uniformemente variado. No movimento circular uniformemente variado, a primeira característica desse tipo de movimento está na velocidade angular. A velocidade angular nesse tipo de movimento, ela vai variar em relação ao tempo. Só que essa variação, ela se dá de forma uniforme. Então, essa taxa de variação da velocidade angular, ela vai ser constante, ou seja, ela vai aumentar ou diminuir com o mesmo valor. Por exemplo, de 2 em 2, de 3 em 3 e assim por diante. Por exemplo, o movimento inicial, quando o tempo é igual a 1 segundo, por exemplo. Em 1 segundo, a velocidade era igual a 2. Em 2 segundos, a velocidade é igual a 4. Em 3 segundos, a velocidade é igual a 6. Então, percebam que ela varia, mas de forma uniforme, de 2 em 2. Essa taxa de variação, ela vai gerar, a taxa de variação da velocidade é justamente a aceleração. Então, a variação da velocidade angular gera a aceleração, a variação da velocidade angular gera a aceleração angular. No caso, a aceleração angular nesse tipo de movimento vai ser constante, ou seja, vai ser um número, vai ser um valor diferente de zero, mas será um valor constante, um valor que não vai variar, não vai mudar. A velocidade linear nesse tipo de movimento varia também de forma uniforme. A velocidade, uma característica da velocidade linear é que no centro da trajetória, quando o raio é igual a zero, a velocidade linear também vai ser igual a zero. Ou seja, próximo ao centro, a velocidade é menor. Então, quando o raio é pequeno, a velocidade também vai ser pequena. Quando o raio é maior, a velocidade também é maior. Estamos falando de velocidade linear ou tangencial. Então, na borda, a velocidade é maior do que próximo ao centro. Esse tipo de movimento, nós já sabemos que é um movimento acelerado. Então, a velocidade angular, quando a velocidade angular tem o mesmo sinal que a aceleração angular, isso quer dizer que a velocidade ela aumenta. Então, pode ser a velocidade angular pode ser positiva com a velocidade angular também positiva, ou a velocidade negativa
a velocidade angular positiva, melhor dizendo, com a aceleração também positiva. Isso vai resultar, isso vai resultar no aumento da velocidade. No caso, a velocidade linear aumenta quando as variáveis são negativas, a velocidade aumenta de forma negativa. Ela aumenta para mais negativo. E quando a velocidade é positiva, com a aceleração positiva também, ela aumenta positivamente. Então, a regra é, mesmo sinal, velocidade aumenta. Sinais diferentes, velocidade linear diminui. Então, nesse caso, com velocidade aumentando, o movimento é acelerado. Com velocidade angular com sinais opostos, a velocidade diminui e o movimento é retardado. O movimento, a distância percorrida, na borda da circunferência, então vamos colocar a distância percorrida na borda da circunferência. Eu vou colocar na borda. Deixa eu ajeitar esse B. A distância percorrida na borda da circunferência é maior do que a distância percorrida no centro. Então, quanto maior a distância na borda, menor a distância no centro. Por quê? Porque na borda o raio é maior do que no centro. No centro, o raio é menor. Ou próximo ao centro, o raio é menor. Exatamente no centro, vamos colocar aqui, no centro, essa distância é igual a zero, porque não tem espaço percorrido, não tem distância percorrida. Então, a distância percorrida no centro da trajetória é igual a zero, porque esse raio também é igual a zero. Então, na borda, a velocidade linear ou tangencial é maior do que a velocidade no centro. Ou próxima ao centro, melhor dizendo. Porque no centro, essa velocidade será exatamente zero. Só que tem um detalhe. O detalhe é que no centro, o objeto, ele gira. Então, se ele gira, ele possui velocidade angular. Só que no centro, o objeto não se desloca. Ele não tem deslocamento. Se ele não se desloca, então a velocidade linear
é igual a zero. Foi exatamente isso que nós dissemos agora há pouco. Vamos às fórmulas. A aceleração tangencial, que é essa aceleração aqui, ela é igual à aceleração angular, que é justamente o ângulo que forma aqui essa distância, entre essa distância, vezes o raio da trajetória. A gente percebe que quanto maior for o raio dessa trajetória, maior vai ser a aceleração tangencial. Quanto menor for o raio, menor será a aceleração tangencial. Isso funciona também para a aceleração angular. Quanto maior for a aceleração angular, maior será a aceleração tangencial. Como fica a velocidade angular em função do tempo? A velocidade angular, ela vai ser igual à velocidade angular no início do movimento, mais a aceleração angular vezes o tempo. A posição angular, ela pode ser, a fórmula, ela pode estar relacionada em função do tempo. A posição angular é onde o objeto está em relação a um ponto de referência. Então, θ, que é a posição final, é igual à posição inicial do objeto mais a velocidade inicial, a velocidade angular inicial, vezes o tempo, mais meio de alfa, melhor ajeitar isso aqui, de alfa vezes o tempo. O tempo é ao quadrado, porque nós estamos num movimento com o tempo relacionado a uma função. A posição angular, essa fórmula é da posição angular em função do tempo. Nós temos somente a posição angular. A posição angular, ela é igual a θ vezes o espaço, melhor dizendo, a posição angular é o espaço dividido pelo raio da circunferência. Como fica o deslocamento angular? O deslocamento angular vai ter, nós estamos falando de aceleração angular constante. Então, esse deslocamento angular vai ser exatamente o tamanho da fatia de pizza. Ou seja, o tanto em termos de ângulo que foi percorrido durante a sua rotação. Então, a cada segundo, ele percorre um ângulo maior, porque ele está acelerado. Então, a velocidade linear aumenta de forma igual. Parte dessa variação do movimento é devido à aceleração angular. E a aceleração angular inicial, ela varia ao longo do tempo. Então, o deslocamento angular, ele fica variação do deslocamento ou variação do ângulo é igual à velocidade angular inicial vezes o tempo
mais a velocidade, a aceleração angular, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Nós temos uma fórmula para o deslocamento angular sem que seja necessário a utilização do tempo. Essa fórmula ela fica: variação do deslocamento angular é igual a velocidade angular ao quadrado menos velocidade angular inicial ao quadrado, dividido por 2, isso tudo multiplicando o tempo. Aliás, perdão. Vou apagar aqui. Esse deslocamento angular é a velocidade angular ao quadrado menos a velocidade angular inicial também ao quadrado, dividido por 2 vezes alfa, que é a aceleração angular. Então, se nós soubermos quem é a aceleração angular inicial e a velocidade angular inicial e a velocidade angular final, então e soubermos também a aceleração angular, a fórmula ela vai dizer quantas rotações o objeto deu até parar ou até atingir uma certa velocidade angular. Tem também o deslocamento usando o tempo, que utiliza a ideia de velocidade angular média. Então, para a aceleração constante, que é a mudança na posição angular, desde o início do movimento até o final do movimento em determinado intervalo de tempo, essa fórmula ela analisa justamente isso. Então, a variação do deslocamento angular é igual à velocidade angular inicial mais a velocidade angular final dividido por 2, tudo isso multiplicando o tempo. Nós temos a equação de Torricelli. Ela é também em função ela é utilizada quando o tempo não é fornecido. Então, ela calcula a velocidade angular final. Como fica a fórmula? A velocidade angular ao quadrado é igual à velocidade angular inicial também ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração angular vezes a variação do ângulo. O deslocamento linear, ele também pode ser calculado usando uma equação que está em função do tempo. Esse deslocamento linear é justamente o comprimento desse arco. Então, a variação desse espaço é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração tangencial vezes o tempo ao quadrado. Essa fórmula ela também pode ser escrita como a variação do espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial em função do tempo mais meio da aceleração tangencial vezes o tempo ao quadrado. Nesse caso, aqui a aceleração tangencial ela é igual à aceleração angular vezes o raio. Essa segunda fórmula, ela calcula juntamente com o restante da equação a posição inicial. Quando você sabe a posição inicial, você utiliza essa fórmula. Quando você não tem
A posição inicial, você calcula o espaço, o deslocamento linear, utilizando essa primeira fórmula. Velocidade tangencial na forma linear. É essa velocidade aqui, que é a velocidade na borda da curvatura. Então, essa velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração tangencial vezes a variação do espaço. Então, esse espaço é justamente o comprimento do arco. Na aceleração centrípeta, nós vamos ter a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Essa aceleração centrípeta, ela também pode ser escrita como a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Como fica a aceleração resultante? A aceleração resultante, ela é igual a raiz de aceleração centrípeta mais aceleração tangencial, as duas ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Nós temos uma outra característica do movimento, que é o momento de inércia. O momento de inércia é justamente a resistência do corpo à alteração do movimento. Por exemplo, você está com um carrinho no supermercado e ele está vazio. Você acelera esse carrinho de uma maneira bem mais fácil do que quando ele está cheio de compras. Então, esse momento de inércia, ele vai ser igual à massa, do objeto vezes o raio ao quadrado desse movimento. Então, o momento de inércia, ele diz exatamente o seguinte: quanto maior a massa desse objeto, mais resistente o objeto é à alteração do movimento. E quanto maior o raio, também vai ser maior a resistência ao movimento. Por exemplo, quando eu tenho vou utilizar um outro exemplo. Vou utilizar o exemplo da porta. Vamos deixar o exemplo do carrinho, fica melhor para ilustrar o momento de inércia. Se eu acrescentar outras explicações, vai ficar muito complexo e talvez prejudique a compreensão de vocês. Então, vou deixar assim e assim a gente encerra o nosso capítulo de cinemática. Ainda restaria falar sobre polia, mas eu vou tratar isso na dinâmica quando nós vamos falar de forças. Então, no mais é isso. Vai existir uma pasta só sobre exercícios,
mas por enquanto nós vamos ficar com a parte conceitual e explicando onde cada fórmula é aplicada e as características da fórmula e a relação com a ideia conceitual. No mais é isso, até o próximo capítulo.